Lucas 12, de 15 a 21. Nesse capítulo a gente pode perceber duas questões que estão muito em voga no mundo de hoje, principalmente no mundo cristão. Ele trata, na parte que nós não vamos ler no início do texto, sobre o fermento dos fariseus que fazia o movimento crescer, que era a hipocrisia. E no segundo momento, que nesse momento é mais importante para a gente, ele vai tratar sobre a avareza, que é o problema que a gente vive no mundo atual, dentro de todas as questões que nos atropelam, principalmente no sentido de uma vida cristã mais autêntica, mais genuína e menos ritual, menos ligada a formalidades, a uma maneira ritualística de entrar na igreja. Quando vai falar da avareza, o autor vai dizer que a gente tem que tomar cuidado. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: a minha alma tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esses versículos, principalmente o último, nos levam a refletir sobre uma realidade constante que temos no mundo de hoje. Hoje as pessoas são medidas e são valoradas pelos bens que têm. E, em consequência disso, nós também trabalhamos o tempo inteiro para acumular bens. Vivemos numa sociedade de acumuladores. Vivemos numa sociedade onde o ter mais é mais importante do que o ser mais. E principalmente o ter mais é mais importante do que ter uma vida correta e uma vida injusta, porque no afã de termos as nossas necessidades supridas, esquecemos aquilo que tem de mais básico: fazer o que é correto. Temos várias maneiras de cumprir, de dizer tudo aquilo, de justificar todas as posições que nós temos. Vamos imaginar que nós temos contas para pagar, famílias para sustentar, nós temos que comer, que vestir, nós temos que trabalhar e nós temos ainda que ter uma vida cristã. Em alguns momentos nós temos que negligenciar alguma coisa. Até que ponto o trabalho nos consome de tal forma que esquecemos famílias, amigos, igreja, vida cristã? Até que ponto estamos tão entupidos de trabalho que esquecemos simplesmente de viver? E a atualidade desse versículo parece ser muito constante, parece estar presente no momento em que vou derrubar os meus celeiros. Quando ele diz que vai derrubar os celeiros e construir celeiros maiores, e parece que a casa que nós temos agora não é o suficiente, então eu vou trabalhar mais para ter uma casa maior, mais confortável. E pensando que no fim da minha vida eu vou dizer: bom, já trabalhei demais, agora eu vou descansar e desfrutar de todas as minhas coisas. Temos construído mais casas, juntado mais dinheiro, comprado mais carros, mas nada disso tem adiantado. Porque no momento em que temos um bom carro, nós começamos a trabalhar mais para ter um carro ainda melhor, ainda que aquele último atendesse às nossas necessidades. No momento em que temos uma boa casa, trabalhamos mais para que tenhamos uma casa ainda maior. No momento em que conseguimos várias coisas e assentamos vários momentos de prosperidade, também trabalhamos mais para conquistar mais coisas e ter também uma vida melhor no futuro.
Mas o que seria esse futuro? O que representa esse futuro no momento ou em situações em que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos? A gente se prepara acumulando mais. A gente se prepara produzindo mais. E a gente se prepara vivendo menos. Isso está refletindo muito na igreja, como temos hoje. A igreja de hoje, em vários momentos, tem se tornado uma igreja patrimonialista, onde o ter mais também não justifica. Onde nós vemos muitos indo para a igreja numa espécie de troca com Deus. Eu quero mais bens materiais. E isso se justifica até teologicamente, de gente buscando, dizendo que aquele que é filho de Deus também é dono de todas as coisas. A propriedade, aquele que sofre é porque está em pecado. E que o Filho de Deus, como Deus é dono de todas as coisas, não pode ser pobre. A pobreza é vista agora como uma coisa ruim, a pobreza material. É vista como uma coisa ruim e que, portanto, ligada ao pecado, porque os filhos de Deus não são pobres, já que Deus é dono de todas as coisas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Justifica que quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, entrou num jumento novo. Ou seja, na visão dessas pessoas, entrou num carro novo, se fosse nos dias de hoje. Que Cristo era filho de um carpinteiro, mas que na época um carpinteiro equivaleria a um cargo de engenheiro, de uma grande empreiteira. Tudo isso é falso para justificar a avareza e a ganância. Mas isso não acontece somente com as pessoas que defendem esse tipo de doutrina. Cotidianamente a gente também não faz, mas a gente também acaba fazendo todo esse tipo de coisa. Não pregamos mais, porque agora a gente contrata alguém para pregar por nós enquanto nós trabalhamos e acumulamos dinheiro. Não cantamos mais, porque agora a gente contrata alguém para cantar por nós, em nosso lugar, enquanto a gente trabalha e ganha dinheiro. Não falamos mais do Evangelho, porque agora contratamos evangelistas para falar, enquanto a gente trabalha e ganha dinheiro. E a pergunta continua presente o tempo todo: o que dará o homem em troca da sua alma? Ou, como esse versículo diz, louco, essa noite pedirão sua alma. E o que você vai dizer? Quando nós não temos mais tempo, porque trabalhamos demais, porque acumulamos demais, porque vivemos de menos e porque louvamos de menos. O que nós vamos dizer então? Quando pedirem nossa alma e vamos dizer: Senhor, eu não fiz nada porque eu estava trabalhando para sustentar minha família. Ou vai dizer: Senhor, eu não fiz a obra porque eu paguei, eu financiei que outros fizessem. Mas que glória tem nisso? Quando a salvação depende da nossa relação, ainda que seja pela graça, e que isso não tenha mérito nenhum em nós, mas o reconhecimento de que somos salvos depende de que temos uma íntima comunhão com Deus. Essa íntima comunhão está tentando ser comprada. A notícia é ruim. Salvação não tem preço. A graça não tem preço. Uma vida em comum com Cristo não tem preço. Que possamos estar refletindo nisso sobre essa semana.